pais colocaram, seja na rua, né? Então é um sinal de alarme para nós, tá? E essa crise de identidade, né? Os conflitos e as contradições dessa fase explodem, né? E traz muitas angústias, né? Muitas angústias. Então agora vocês conseguem começar a compreender, né? Por que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão passando por tantas dificuldades, principalmente no quesito da sexualidade, né? Por quê? Porque hoje virou, principalmente com o advento aí das redes sociais, dos aplicativos aí, TikTok, Instagram, enfim, tornou-se comum esses temas, né, para os nossos jovens. Então começa a incutir na mentalidade deles que os gêneros, enfim, os 56 tipos de gêneros que existem hoje são normais e fazem parte. Eles têm que só escolher qual desses 56 eles querem viver. Vamos lá. O grupo, os amigos, eles têm um papel, presta atenção nisso, um papel de sustentado extrafamiliar. Então, tudo aquilo que eles não conseguem em casa a resolver, não estou falando materialmente, mas afetivamente, espiritualmente, eles não conseguem em casa, eles vão procurar no grupo, porque o grupo, os amigos, eles têm esse papel de sustentar extrafamiliar, coisa que na infância não acontece. Então nos traz essa segurança. Todos os problemas vai chegar para a mãe e para os pais. Já na adolescência, quando eles não acham esse apoio em casa, eles vão procurar fora. Porque lembra que a adolescência é o parto social? Eles precisam desses amigos. O nosso desafio é conseguir fazer com que eles procurem bem esses amigos. Que você saiba quem são esses amigos. O que esse grupo da qual o adolescente convive, quais são as conversas, quais são os valores, quais são as regras, quem são esses pais, quem são essas famílias, porque é a partir daí que nós vamos conseguir entender o que eles estão procurando lá fora e que nós vamos conseguir também orientá-los, porque os nossos filhos não podem ficar dentro de uma bolha, eles precisam de orientação, porque eles vão viver no mundo. Mesmo que ele participe e seja muito efetivo na comunidade, ele não vai viver em ambiente que é só comunidade, ele vai sair, seja na escola, seja em outros cursos que ele vai fazer, seja em outros ambientes que ele vai precisar conviver. Então nós precisamos ter essa atenção, e não é uma questão de proibir, mas é uma questão de orientá-los e de dar responsabilidade também na medida. Os nossos jovens hoje, os nossos adolescentes, eles estão muito preservados de responsabilidades. Os pais fazem tudo, dão tudo, e aí o vazio interior começa a aparecer. Então, o adolescente não pode abandonar completamente os modelos do ambiente familiar sem ter modelos em troca. Eles vão procurar outros modelos, seja na mídia, seja outros adultos. Então, eu tinha uma amiga que ela sempre dizia assim, que na adolescência da filha dela, essa amiga minha é bem senhora, ela dizia assim, que na adolescência da filha dela, a filha dela chegava e dizia assim, a mãe da vida é muito mais legal, eu conto todos os meus segredos para ela, e você é muito chata. Então isso é comum acontecer, porque eles estão procurando outros modelos, e não é porque um é ruim e o outro é bom, eles precisam de modelos. Então nós, comunidade, nós precisamos ser modelos para os nossos jovens.
seja lá de 10 anos ou seja de 20. Hoje a adolescência, né, a juventude em si, ela vai dos 10 aos 24 anos. 10 aos 24 anos. Porque é o período onde eles levam para ter completa formação e começar uma vida independente. Então, quem são os modelos que os nossos filhos olham, observam, copiam? Quem são? Jovens na mídia. Anitta, Ana Castela, Neymar, Luísa Sonza. Quem mais? Conhecem outros? Esses têm sido os modelos dessa nova juventude, dessa nova adolescência. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não estou dizendo da vida profissional de nenhum deles, mas exatamente a pessoal. O que eles ensinam aos nossos filhos? Quais são os comportamentos que eles normalizam? Quais são as condutas que eles dizem para os nossos filhos que são normais? Os nossos filhos adolescentes, eles procuram modelos que não são os pais. Quem são esses modelos? Quem são? Então, aí eu até escrevi, né, que o grupo de jovens, ou o grupo de adolescentes também, né, no caso, que às vezes é dividido em 2, ele pode ajudar no processo de desidealização, né? Vocês vão entender o que é isso, das figuras parentais, ao mesmo tempo que pode vir dar um suporte para essa nova realidade, que é desfigurada no processo da adolescência. Essa desidealização, o que é? Eles perceberem que realmente os pais não são perfeitos, mas são os melhores que eles puderam ter. Isso que os nossos jovens precisam entender. Não é uma forma romantizada de olhar e falar assim: nossa, eu queria ter uma mãe e um pai perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos falando de ser humano, ninguém é perfeito. E eles precisam muitas vezes ter esse suporte dentro da comunidade para conseguir entender isso, né? Então o grupo de jovens, eles acolhem os adolescentes através do reconhecimento mútuo daquilo que eles estão vivendo. Chegando aqui na nossa fase final, né, da nossa formação, a gente começa a entender porque existem muitos conflitos, né, de ordem aí familiar na adolescência. Então, acontece na adolescência a quebra dos ideais infantis, né? Então, ele não é mais criança, precisa mudar a sua mentalidade. Então, ele precisa começar a entender o que é a vida de um adulto. Isso é difícil, né? Ele não tem mais o corpo infantil, ele não tem mais aquele amor idealizado dos pais, né? Porque ele começou a entender que a mãe e o pai têm defeito, têm dificuldade. Então não é mais aquele amor da infância, não quer dizer que os pais deixam de amar, tá? Não é nada disso. Né? E eles têm que fazer aí um luto que não pode mais ser sustentado como verdade, né? Então, para nascer um adolescente, precisa morrer uma criança. Para nascer um adulto, precisa morrer um adolescente, né? Então, nós percebemos hoje que a nossa sociedade está até tornando aí muitos adultos de 30, às vezes até 40 anos, com comportamento adolescente, né? São pessoas que não conseguem fazer esse luto da adolescência. Então, aí, nesses casos, é preciso de ajuda de um profissional. E aqui vale a pena a gente dizer, né, que a adolescência ela é reconhecida, esse processo do adolescer, ele é reconhecido como um período de crise, mas é um período de crise que pode ser visto como boa, tá? Quem aqui já passou por crises na vida? Afetiva.
afetiva, emocional, financeira, espiritual. As crianças, talvez, né? Pois é. E vocês olham para esses períodos de crise como todos ruins? Ou muitos deles fizeram vocês crescerem como cristãos, como pais, como profissionais, como provedores? Não foi? Sem essas crises, vocês chegariam onde estão hoje? Não, né? Pois é. E às vezes a gente não quer que os nossos adolescentes passem por nenhuma crise. A gente quer poupá-los de todo e qualquer sofrimento. Não é verdade? Isso serve para os nossos filhos que são crianças, isso serve para os adolescentes, até para quem é mãe e pai de adulto também, né? A gente não quer ver filho sofrendo. Pois é. Mas se nós pararmos para pensar, são as crises que a gente considera também uma crise normal para cada período, né? Mas são as crises que fazem a gente amadurecer. E o adolescente que não passa por essas crises, que eu disse que são normais, ele não vai amadurecer e se tornar um adulto maduro. Ele vai permanecer na adolescência. Conheço vários adolescentes da minha idade, 40 anos, infelizmente, que têm atitudes, reações, ações de um adolescente. Esses foram poupados de muitas crises pelos próprios pais. Então, crises são necessárias. Elas transformam a gente. Se não fossem as crises que eu passei, talvez eu nem estaria na comunidade. Então, as crises também nos aproximam de Deus. E como é bom saber que nós temos onde recorrer quando nós estamos em crise, não é? Imagina um ateu quando está em crise. Que desesperador. A quem recorrer? A quem recorrer? São os momentos de crise também que nós somos convidados a segurar na mão de Deus e continuar lutando. Às vezes vencendo, às vezes só superando, não vencendo, mas superando. Então as crises são necessárias. E nós deveríamos aproveitar as crises dos nossos filhos para aproximá-los de Deus. Esse processo do ador, eu até coloquei um nome, o título da nossa formação como Adolescendo, porque ninguém deve adolescer a vida inteira. Nós estamos, né? Quem é adolescente está adolescente. É como uma gestante. A gestante ela não é gestante a vida inteira. Então, os profissionais de saúde se referem a uma gestante como ela está gestante. Vai passar. Adolescência, ele está adolescente. Ele não vai ser adolescente. Porque não é para a vida toda. Então, já que essa fase está no mundo e nós precisamos lidar com ela, nós precisamos aproveitar aquilo que ela tem de melhor. Porque nós podemos oferecer para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, uma construção verdadeira do que é a identidade do ser humano. Não há identidade formada que seja saudável, que se distancie de Cristo. Onde está distante de Cristo está errado. A infância se supera muita coisa, mas pensando que a adolescência é o primeiro passo para ser adulto, nós precisamos ajudá-los a construir essas crises de uma maneira positiva, acolhendo, amando, suportando as chatices, amando, acolhendo, dizendo: olha, eu estou aqui. Você está bravo, você está irritado, você está ignorante, porque às vezes eles ficam até ignorantes na maneira de lidar, mas eu estou aqui, vou te ajudar, eu vou te suportar, porque eu sei que vai passar. Vamos lá, vamos rezar, vamos encontrar com outros
também querem essa busca. Vamos proporcionar para eles uma cultura diferente, uma adolescência diferente. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos transformar a nossa mente. Nossa mente não está distante da nossa alma. A nossa mente, ela só funciona quando está conectada à nossa alma. E é isso que estar em Cristo, estar em comunidade, pode proporcionar para todos nós. Então não há um bom desenvolvimento dessa fase distante da palavra de Deus, distante daquilo que Deus tem para cada um de nós, da promessa, da verdade. Se nós quisermos que os nossos filhos habitem um dia do céu, nós precisamos fazer a nossa parte. Ah, mas ele não entende, ele não quer, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Amém? Amém. Faz sentido para vocês tudo isso que eu disse? Com certeza. Encaixa na realidade de vocês também? Então tá. Pois é. Acho que a gente podia rezar um pouquinho, né? Depois, aí quem quiser fazer pergunta, tudo, pode chegar até mim, pode fazer pergunta. Era isso que você ia dizer? Pode fazer pergunta. Quem não quiser fazer aqui, quiser depois me mandar mensagem, pode mandar mensagem. A gente vai conversando, eu vou respondendo. Mas eu estou à disposição. Espero que de alguma forma tenha contribuído aí